passagens que geram dúvida, né? O pastor ele esclareceu muito bem essa passagem, mas também tem uma passagem que é muito polêmica também, envolvendo ali a morte de Raquel, né? Lá em Gênesis, capítulo 35, verso 16 em diante. Vou até fazer uma leitura aqui para que os irmãos entendam o porquê dessa pergunta, desse questionamento, né? Verso 16: Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar em Efrata, Raquel deu à luz a um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Verso 18: Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. E aí, pastor Marcos, como podemos explicar que lhe saiu a alma mediante aí a morte dela? Que explicação nós temos? O pastor Misael, ele defendeu ali a respeito de Samuel, né? Mas temos aí essa outra polêmica também, que queremos aí desvendar esse mistério, né? Nos ajuda aí a conhecer a verdade por trás disso aí. Naquela passagem que eu citei de Gênesis, né, que Deus soprou o seu fôlego de vida sobre o homem e o fez alma vivente, o termo traduzido por alma é o hebraico nefesh. Um termo que ele é usado mais de cerca de 130 vezes, tá? 130 vezes ele é usado no que nós chamamos Antigo Testamento, mas o melhor é escrituras hebraicas, né? E ele quer dizer vida ou fôlego ou um ser que respira, ou seja, uma criatura vivente. Veja, as pessoas que consideram a alma como algo imortal, elas precisam explicar por que ali em Gênesis 1:21, a Bíblia falando, Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Quer dizer, então, os animais também têm almas imortais? Para os católicos, eles vão falar, não, mas não é assim. Pois bem, a mesma palavra que é usada para o ser humano é usado para os animais. Por quê, queridos? Porque, na verdade, o termo nefesh, ele significa criatura que vive, ou criatura que respira, né? Ser vivente. Então, quando você fala alma vivente, é ser vivente. Essa talvez seja uma tradução mais correta. No Novo Testamento, a mesma coisa, né? O equivalente do hebraico nefesh é o grego psurrê. Psurrê, de acordo com a concordância de Strong, também quer dizer fôlego, né? Também quer dizer um ser vivente. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, onde Gênesis 2:7 é parafraseado, o apóstolo Paulo falou o seguinte: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, ou seja, é o psurrê. Ele então tem o mesmo efeito do grego, do hebraico nefesh. Queridos, quando o tradutor coloca que a alma saiu de Raquel, ele é parcial, porque ele traduz de acordo com a teologia dele, da alma imortal, que na verdade não era hebraica, não era um conceito hebraico, mas um conceito grego, platônico. Porque a palavra ali, nefesh, é muito melhor traduzida como vida. O que saiu
de Raquel? A vida, o fôlego de vida saiu dela. Então, quer dizer, quando o espírito sai da pessoa, a pessoa morre. Então, quando o fôlego que Deus soprou sai, ela morre. Quando a vida dela sai, se esvai, ela morre. Então, o que sai de Raquel não é uma alma imortal. A tradução não é legal. É a vida que sai de Raquel. E vejam só, meus amados, né? A palavra de Deus, ela confirma e ela afirma tal entendimento. Lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, Deus diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, alma não é imortal. Alma morre, e a que pecar morrerá. Veja, não é imortal. Tem gente que acredita que a alma será lançada no inferno e sofrerá para sempre. Só que a Bíblia é muito clara: a alma que pecar, essa morrerá. Não está falando que vai viver para sempre em tormentos. Ela morrerá. E aqui, queridos, quando ele fala alma, ele fala que morrerá por quê? Porque ele se refere a pessoas vivas. Tudo bem, você está falando sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos lá em Romanos 6:23. Paulo dá a sua célebre declaração: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Veja, queridos, aqui é muito claro: só vive eternamente aqueles que recebem o dom gratuito de Deus por meio de Cristo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Não é viver eternamente no fogo, não é viver eternamente com uma consciência desprovida de corpo, ou então como uma alma imortal. Quem pecar, esta alma morre. Esta alma morre, é o que diz a palavra de Deus. E se você tem ainda alguma dúvida, eu quero citar uma palavra de Jesus Cristo sobre o assunto. Ainda que você não perceba, quando você cita o versículo mais conhecido das Escrituras, que é João 3,16, você tem nele a resposta do que acontece com a alma da pessoa. Disse Jesus, porque disse João, né? Escreveu João as palavras de Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele coloca aqui em oposição vida eterna a perecer. Perecer é o quê? Perecer é morrer. Perecer é ser destruído. Perecer é não ter mais existência. Isto é perecer. Veja, o pecado leva ao perecimento. Vida eterna é só para quem segue Jesus. Então, o que sai de Raquel naquele momento do parto? A vida. Tem gente que faz essa confusão, até na igreja, tá? Tem gente que faz essa confusão. Principalmente quando a Bíblia usa o mesmo termo, nefesh, para falar que nefesh é o sangue. A palavra de Deus fala, né? E algumas traduções, como a Almeida Revista e Corrigida, vão traduzir esse nefesh como alma. Então, a alma é o sangue. Então, a pessoa vai falar assim: não, a alma não é imortal porque a alma é o sangue. A alma não é o sangue, né? O sangue corre na alma vivente, ou seja, na pessoa que vive. Então, o nefesh é o sangue. Qual é a tradução correta? A vida é o sangue. Por quê? Porque se o sangue para de correr, a pessoa morreu.
Então, a vida é o sangue. Então, queridos, essa palavra, ela, em momento algum se refere a uma existência fora do corpo e imortal. A alma é vivente até o momento em que o espírito sai dela. Lembre-se, lá em Ezequiel 37, né, que palavra maravilhosa, Deus leva o profeta para um vale, só que esse vale está cheio de ossos secos, e Deus dá ordem para ele: profetiza sobre esses ossos para que vivam. Ele profetiza, e de repente os ossos se juntam, se forma sobre eles nervos, músculos, carne, né? Mas são corpos sem vida. Corpos sem vida. E Deus então fala para o profeta: poderão reviver? E o profeta fala: tu sabes, Senhor. E aí Deus fala para ele: então profetiza ao Espírito, sopra sobre esses ossos para que vivam. Queridos, quando o Espírito sai do homem, a alma vivente morre. Quando o Espírito, o fôlego, entrar no homem, novamente ele tem vida. Novamente ele volta à vida, ele volta a ser uma alma vivente. Então, não se deixe enganar. O que realmente traz a vida à pessoa é o fôlego de Deus, é o chamado espírito do homem. É claro, se a gente for abordar, né, ele não é somente um fôlego de Deus, mas ele também é o meio pelo qual o Espírito Santo vai se comunicar conosco. É o meio pelo qual o homem vai ter vida nova. Agora, dizer que há uma alma imortal que sai da pessoa e esta alma imortal fica vagando e o destino dela pode ser mudado por rezas, velas ou qualquer outra tradição, são coisas de homem. Jesus disse: em vão me adoram, para os fariseus. Sabe por quê? Porque, como Jesus disse, eles preferem a tradição que vem dos homens do que a palavra de Deus. Você é desses que adora a Deus em vão? Então, vá à palavra, à lei e ao testemunho. Vá à palavra de Deus.